E o governo incluiu no orçamento do próximo ano uma previsão de arrecadar 35 bilhões de reais com a chamada MP das subvenções. A medida provisória altera as regras de tributação dos incentivos fiscais de ICMS e pode aumentar a arrecadação federal. Essa previsão foi incluída apesar de alertas da Receita Federal sobre algumas incertezas nessa estimativa. O órgão recomenda cautela por conta de eventos futuros e incertos que podem afetar essa receita, destacando principalmente a dificuldade de medir as mudanças no comportamento dos contribuintes que são afetados pelo aumento dessa tributação. É interessante que até mesmo a gente vê, né, as manchetes dos jornais, a gente vê os comentários de muitos especialistas a respeito disso, e o órgão fiscalizador, o órgão da Receita Federal, disse para o governo: cuidado, não coloca esse número, não é bom prever esse tipo de arrecadação, 35 bilhões, é superestimado. Existe um comportamento, né, de vários contribuintes quando aumenta a tributação de determinadas questões e isso pode alterar a dinâmica de arrecadação. Seja um pouco mais conservador. E o governo mesmo assim colocou o valor cheio, Paula, que imaginava que iria arrecadar. E isso acaba, né, trazendo exatamente essa percepção e que o mercado financeiro tem trazido com muita cautela sobre superestimar as receitas e subestimar os gastos, principalmente quando se trata desse órgão da Receita Federal, um órgão muito técnico que tem feito trabalhos bastante importantes e tem trazido, né, o arcabouço necessário para o governo tomar as suas decisões. Não é um órgão político, não é um órgão que tem uma volatilidade ao sabor do vento e dos governos que estão de passagem, diga-se de passagem também, na liderança do país, no comando do país, e órgãos técnicos, eles dão pareceres técnicos sobre possibilidades que podem ou não acontecer. E nesse caso, isso acabou chamando bastante atenção, porque um órgão técnico da Receita Federal acabou trazendo essa percepção de que era uma receita superestimada e mesmo assim o governo preferiu colocá-las como fonte de receita em todo esse movimento de arrecadação e despesas para tentar chegar no déficit zero. Ignorando, né, de fato, aí, o governo ignorando este alerta que foi dado aí pela área técnica da Receita Federal, incluindo, então, aí, essa previsão de 35 bilhões de reais nesta arrecadação, né, a gente até sempre comenta aqui, né, o Excel acaba aceitando ali muitas coisas, né, uma forma aqui de falar que a planilha aceita ali muitos números, porque traz aí, justamente, é isso que acaba começando a colocar ali uma imagem até negativa, inclusive, de como o governo, como o mercado, como, né, como está olhando justamente para estes dados, para estes números, essas receitas superestimadas, despesas subestimadas, né, números ali que não trazem de fato ali clareza se vão fechar, né, se essas contas elas vão acabar conseguindo se fechar aí e chegar realmente ao déficit em 2024, ao superávit de 0,5 ponto percentual em 2025. O governo, então, quando coloca, né, e aí quando a equipe técnica fala, olha, foi alertado, né, não colocar aí esta previsão aí dessa arrecadação de 35 bilhões, traz aí justamente, começa a se trazer aí um ambiente muito ruim, inclusive na credibilidade, né, na credibilidade mesmo do fiscal, que já está ali, né, muito sendo contestado, né, especialistas em contas públicas que fazem, né, estudos técnicos e não políticos que colocam justamente esse trabalho, que essas receitas podem estar superestimadas, que não seria, então, o ideal que o governo usasse, né, essa possibilidade de 35 bi em receita, acaba sendo, então, ignorado e, né, a consequência é esse grau de incerteza, né, um grau de incerteza vai aumentando ainda mais essa incerteza em relação à questão política fiscal aqui brasileira. Tanto a efetividade aí dessa arrecadação para os cofres, ela depende de diversos eventos futuros que são incertos também, né, recomenda-se, então, muita cautela, principalmente a equipe técnica, ela teria recomendado ali um pouco mais de cautela ao governo, ao usar esses números, essas estimativas tão elevadas ali, né,
né, diante dessa possibilidade de acabar causando uma frustração depois, né, Felipe? É aquela questão, né? Você pode surpreender positivamente, mas o governo está preferindo antecipar ali, criar um ambiente de que realmente estaria propício, mas pode causar uma frustração depois. Quais serão as consequências, né, dessa desancoragem, principalmente do fiscal? Pois é, e é justamente isso, né, Paula, que acaba chamando a atenção e sendo trazido com bastante cautela por parte do Banco Central, toda essa questão fiscal que saiu, né, do penúltimo comunicado, da penúltima ata e voltou agora, um parágrafo apenas, mas já demonstrando que essa questão fiscal voltou para o radar do Banco Central e que, com a desancoragem das expectativas do fiscal, isso pode trazer consequências negativas e impactos negativos também na condução da política monetária. Como o Campos Neto muito bem diz, né, a desancoragem gêmea das expectativas inflacionárias e das expectativas da questão fiscal. Então, essas duas desancoragens acabam trazendo, de fato, toda essa cautela para o mercado financeiro. E principalmente, né, quando a gente vê essa movimentação de Brasília impactando no nosso mercado financeiro. Ontem mesmo, né, acabou acelerando um pouco mais a queda, acabou empinando um pouco mais a curva de juros por conta dessa fala aí do relator da reforma tributária, Eduardo Braga, de que não apresentaria o relatório, não votaria o relatório no começo do mês que vem. O cenário já estava deteriorado, o cenário já estava bastante impactado com todas as questões externas, né, com todo o risco envolvendo Estados Unidos, com desaceleração da China, com toda essa situação do exterior impactando negativamente os nossos indicadores por aqui, né, nosso mercado, também a curva de juros, no dólar impactando bastante, que chegou a tocar quase lá os R$5 no fechamento, inclusive agora pela manhã já ultrapassou essa marca dos R$5, então o cenário já estava deteriorado por uma questão externa. O interno, o doméstico, contribui um pouco mais, isso acaba trazendo bastante consequência negativa e claro que vai constar, né, nos próximos encontros, nas próximas discussões do Banco Central. Já está dado, né, já estão dadas mais duas quedas, mas ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. O mercado mesmo já está até cético se vai conseguir haver uma aceleração no corte de juros para chegar nos 9%. Grande parte do mercado já acredita que o juro vai estacionar ali por volta dos 10% e que não vai ter fôlego para cair. Claro, cenário interno e cenário externo, principalmente se houver uma aceleração de crescimento nos juros lá nos Estados Unidos, o diferencial acaba ficando menor e aí o Banco Central não tem condições de aprofundar um pouco mais essa queda de juros. Mas mesmo assim, o cenário doméstico, Paula, é colocado muito no radar dos investidores porque é muito importante e é necessário ter esse controle do cenário doméstico, principalmente pelo fato de que quando houver uma melhora, né, se houver uma melhora no cenário externo, a gente já tenha condições, né, de ter uma melhora no ambiente por aqui também.